Você já se perguntou como seria a sua vida se você pudesse ouvir claramente a voz do Espírito Santo todos os dias? E se, ao acordar, você tivesse direção, paz e a certeza de que não está sozinho em nenhuma decisão? Imagine tomar decisões importantes com sabedoria vinda do alto. Imagine reconhecer quando seguir em frente e quando esperar. Imagine não depender apenas das suas emoções ou do que os outros dizem, mas ter uma fonte segura de orientação: o próprio Espírito de Deus. No vídeo de hoje, vamos falar sobre algo que pode transformar completamente a sua caminhada com Deus: como ouvir a voz do Espírito Santo no seu dia a dia. Vamos entender o que a Bíblia diz sobre a atuação do Espírito em nossas vidas, quais são as formas mais comuns que ele usa para nos falar, e também o que pode estar atrapalhando a sua sensibilidade espiritual. Você vai perceber que ouvir a voz do Espírito não é um privilégio apenas de pastores, profetas ou líderes espirituais. É um direito de todo filho e filha de Deus que deseja viver guiado pela verdade. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se quer aprender a discernir entre a sua própria voz, a voz do mundo e a voz do Espírito, então esse vídeo é para você. Fica comigo até o final, porque eu vou compartilhar passos práticos, testemunhos reais e chaves espirituais que vão te ajudar a desenvolver uma vida de comunhão profunda com o Espírito Santo. Você vai descobrir que o Espírito Santo fala de muitas formas, através da palavra, em momentos de oração, por meio da paz no coração e até mesmo em circunstâncias simples do cotidiano. Mas também vamos falar sobre os ruídos que tentam abafar essa voz: ansiedade, pecado não confessado, pressa, distrações. Tudo isso pode nos tornar surdos espiritualmente. Por isso, além de aprender a ouvir, você também vai aprender a silenciar o que impede você de ouvir. Vamos falar sobre como cultivar um coração sensível, como viver em constante comunhão e como desenvolver uma vida de obediência, porque quanto mais obedecemos, mais claro ouvimos. O Espírito Santo é nosso consolador, nosso conselheiro, nosso amigo. Ele não está distante. Ele habita em você e deseja ter um relacionamento pessoal, diário e profundo com você. Não se trata de misticismo ou de viver buscando sinais o tempo todo. Trata-se de desenvolver uma sensibilidade espiritual saudável, fundamentada na Palavra de Deus. Ao final deste vídeo, você vai perceber que ouvir a voz do Espírito não é complicado. É uma jornada de fé, prática e intimidade. Prepare seu coração. Deus quer falar com você, e talvez Ele já esteja falando, só falta você aprender a reconhecer a voz dele. Então, pega sua Bíblia, fica comigo até o fim, e vamos juntos nessa jornada espiritual. Porque quando aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo, nunca mais andamos no escuro. Ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias é mais do que uma prática espiritual. É uma necessidade vital para quem deseja viver segundo a vontade de Deus. Não é complicado, mas exige intencionalidade, humildade e sensibilidade. Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvir. Que hoje mesmo você se esvazie de todo o ruído interior, se encha da palavra de Deus e diga ao Espírito Santo com sinceridade: fala, Senhor, o teu servo ouve. Mas o que isso significa na prática? Significa acordar cada manhã com o coração voltado para o alto, sabendo que o seu dia não será guiado apenas por decisões humanas, mas por direção divina. Significa escolher o silêncio ao invés do barulho do mundo, para que a voz de Deus não seja abafada por tantas vozes contrárias. Significa abrir as Escrituras como quem abre uma carta escrita especialmente para si. Porque de fato a Bíblia é o megafone do Espírito. Cada versículo, cada promessa, cada instrução é uma janela aberta para a voz do céu.
Quando oramos, falamos com Deus. Quando lemos a palavra com atenção e fé, Ele fala conosco. O Espírito Santo não grita para ser ouvido. Ele sussurra no íntimo do nosso ser. Ele não compete com a pressa. Ele espera por nossa entrega. Muitos dizem, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Mas talvez o problema não seja a ausência da voz, e sim o excesso de distrações. É necessário desacelerar, é necessário buscar. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Ouvir é característica de quem pertence. Se você é dele, você pode ouvir. Mas assim como o ouvido físico precisa de atenção para captar sons, o ouvido espiritual precisa ser treinado. Treinamos nosso espírito com comunhão, com oração constante, com obediência simples. Cada vez que você ouve e obedece, sua sensibilidade aumenta. Cada vez que você resiste ou ignora, ela diminui. A voz do Espírito pode ser percebida através de uma paz que excede o entendimento. Aquela convicção no coração. Aquela certeza que não se explica, mas se sente. Ele também pode falar, através de uma palavra no sermão que parece ter sido dita exatamente para você. Ou através de uma canção que toca sua alma de forma profunda, inesperada. O Espírito é criativo. Ele fala através de pessoas, circunstâncias, sonhos e principalmente pela palavra. Mas atenção! Ele nunca vai contradizer a Escritura. O Espírito e a palavra sempre estão em acordo. Então, se você ouvir algo que contradiz a Bíblia, não, é o Espírito Santo. Discernir a voz de Deus exige conhecer a palavra de Deus. Por isso, invista tempo na leitura, não por obrigação, mas por desejo de comunhão. Ore antes de ler, pedindo que o Espírito Santo ilumine os textos e aplique as verdades em sua vida. Ele é o melhor mestre. Ele é o próprio autor das Escrituras. Além disso, mantenha um coração quebrantado. Deus fala com quem tem um espírito ensinável. Não espere ouvir sua voz, se seu coração está endurecido ou cheio de orgulho. Seja como Samuel, ainda menino, que respondeu prontamente, fala, Senhor, o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Essa resposta agrada a Deus. É uma postura de entrega. E se ele falar algo que você não esperava? Você estará pronto para obedecer? Nem sempre o Espírito Santo fala o que queremos ouvir, mas sempre fala o que precisamos. Ele nos confronta, nos corrige, nos direciona, mas sempre com amor. Mesmo em silêncio, Ele está agindo. Às vezes, o silêncio de Deus é resposta para que confiemos mais. Não desista de buscar. Persevere em escutar. Com o tempo, você perceberá que a voz do Espírito é constante, ainda que sutil. Ele fala através da consciência, da sensibilidade espiritual, da comunhão íntima. Ele também dá discernimento, clareza de mente, paz no coração e direção sábia. Não há vida cristã plena sem o ouvir constante da voz do Espírito, porque não basta andar. É preciso andar na direção certa. E quem nos guia nessa direção é o Espírito de Deus. Ele nos revela a vontade do Pai. Ele glorifica o Filho. Ele nos fortalece na fraqueza. Ele é a presença viva de Deus em nós. Você não está sozinho. Ele está com você. Ele está em você. E Ele quer se comunicar com você todos os dias. Hoje, neste exato momento, o Espírito Santo está ao seu lado. Talvez tentando chamar sua atenção. Talvez esperando que você pare um pouco para ouvir. Será que você consegue silenciar o mundo para escutar o céu? Será que consegue abrir mão da correria por alguns minutos e dizer: fala comigo, Senhor? Acredite, Ele vai falar. Não importa se você é novo na fé ou caminha com Deus há anos, o Espírito Santo fala com todos que se aproximam com fé e humildade. Não se trata de merecimento, mas de relacionamento. E relacionamento se constrói.
Com tempo, com intimidade, com constância, comece hoje. Separe um momento, feche os olhos, respire fundo, silencie a alma, abra a Bíblia. Ore com sinceridade, escute com atenção. Você vai perceber, a voz do Espírito é real, viva, transformadora. Ela cura feridas, restaura esperanças, direciona caminhos, aumenta a fé. Ela nos lembra de quem somos em Deus e de quem Deus é em nós. Ouvir a voz do Espírito Santo é um privilégio, mas também uma responsabilidade, porque quando ouvimos, precisamos obedecer. E quando obedecemos, vivemos os milagres, os propósitos e a plenitude da vida cristã. Não há nada mais precioso do que viver sendo guiado pelo Espírito de Deus. Então hoje, decida: Senhor, quero te ouvir todos os dias. Quero ser sensível à tua voz. Quero ser guiado pelo teu Espírito. E quando você fizer isso com todo o coração, prepare-se, porque Deus vai falar com você de forma clara, amorosa e poderosa, e sua vida nunca mais será a mesma. Como ouvir a voz do Espírito Santo? Todos os dias, a vida cristã não é apenas uma caminhada de fé, mas também uma jornada de relacionamento. Deus não nos chamou apenas para crer, mas para viver em comunhão com Ele. E essa comunhão diária se dá através do Espírito Santo, o conselheiro, o consolador, o amigo constante que habita em todo aquele que crê em Jesus. Ouvir sua voz não é um privilégio de poucos, mas um direito e uma necessidade de todos os filhos de Deus. O Espírito Santo fala desde o Antigo Testamento, vemos Deus falando com o seu povo. No Novo Testamento, essa comunicação se intensifica com a vinda do Espírito Santo. Jesus disse: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu disse. João 14, 26. Ou seja, o Espírito Santo fala, ele nos ensina, nos lembra, nos guia, nos alerta, mas para ouvir sua voz, precisamos aprender a discerni-la no meio de tantas outras vozes que nos cercam todos os dias. Silêncio interior. Um dos maiores obstáculos para ouvir o Espírito Santo é o ruído da alma. Ansiedade, preocupações, distrações digitais, vozes de pessoas, opiniões do mundo, tudo isso pode abafar a doce voz do Espírito. Ouvir o Espírito Santo exige silêncio interior. Não é apenas desligar o celular, mas aquietar o coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, 10. Quando silenciamos por dentro, começamos a perceber que Deus já está falando. Só estávamos ocupados demais para ouvir. A voz do Espírito é suave. Muitos esperam que o Espírito Santo fale com trovões e terremotos, mas ele costuma falar como uma brisa suave. Assim como Elias ouviu Deus, não no vento forte, nem no terremoto ou no fogo, mas numa voz mansa e delicada. 1 Reis 19, 11, 12. Também nós precisamos sensibilidade espiritual para perceber essa voz. O Espírito não impõe, ele propõe. Ele não grita, ele sussurra. Ele não força, ele convida. A palavra de Deus é o canal principal. Deus pode falar de muitas formas, mas o principal canal pelo qual o Espírito Santo fala é a Bíblia. A palavra é viva e eficaz. Hebreus 4, 12. E foi inspirada pelo próprio Espírito. Quando lemos a Bíblia com o coração aberto, ele ilumina nosso entendimento e fala conosco por meio das Escrituras. Um texto pode saltar aos nossos olhos. Uma história pode ganhar novo significado. Uma promessa pode ser aplicada diretamente à nossa situação atual. Quanto mais tempo você passa com a palavra, mais sensível você se torna à voz do Espírito. Sensibilidade e obediência andam juntas. Ouvir é apenas o começo. Obedecer é o próximo passo. Muitas vezes o Espírito Santo nos fala, mas não seguimos sua direção.
e com o tempo, nossa sensibilidade diminui. Obediência gera mais sensibilidade. Desobediência gera endurecimento. Quanto mais você responde à voz do Espírito com fé e ação, mais claro ele se torna em sua vida. Por outro lado, quando ignoramos ou resistimos à sua direção, corremos o risco de nos tornarmos insensíveis espiritualmente. Intimidade diária. Ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias é resultado de uma vida de intimidade com Deus. Isso não acontece por acaso. É fruto de tempo de qualidade na presença do Senhor, em oração, meditação, adoração e leitura da palavra. Jesus se retirava para lugares solitários para orar, e se o Filho de Deus fazia isso, quanto mais nós precisamos. Não espere ouvir a voz do Espírito se você está sempre com pressa ou se sua vida espiritual está negligenciada. Ele quer falar com você, mas ele fala com aqueles que se aproximam, paz como sinal da voz de Deus. Voz do Espírito Santo nunca traz confusão, desespero ou culpa. Ela traz paz, convicção, direção e consolo. Quando algo vem de Deus, mesmo que nos desafie, há uma paz interior que confirma. Seja a paz de Cristo o juiz em seus corações. Colossenses 3,15. Aprender a reconhecer essa paz como sinal é um dos grandes segredos para discernir a voz do Espírito entre tantas outras. Deus quer falar com você? Não se trata de mérito, dons ou posição espiritual. O Espírito Santo deseja se comunicar com todos os filhos de Deus. Ele foi derramado sobre toda a carne. Joel 2,28. Você pode ouvir a voz do Espírito hoje, agora, neste momento. Ele quer guiar você em cada decisão, confortar em cada luta, fortalecer em cada desafio e inspirar você a viver uma vida cheia da presença de Deus. Chegamos ao final deste vídeo e eu quero te lembrar de algo muito importante. Deus deseja falar com você todos os dias. O Espírito Santo não é uma presença distante. Ele habita em você, caminha com você e quer te guiar em cada passo da sua jornada. Talvez até hoje você tenha vivido na correria, na confusão dos pensamentos, na dúvida do que é certo ou errado. Mas a partir de agora, você pode dar um novo passo. Um passo rumo à sensibilidade espiritual, à intimidade com Deus e à clareza da sua voz. Comece separando um tempo diário para ouvir. Abra a palavra, silencie o coração, ore com sinceridade e, acima de tudo, esteja disposto a obedecer. Porque Deus fala com quem está disposto a seguir a sua direção. Se você foi tocado por essa mensagem, não saia sem deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque aqui você vai encontrar conteúdos que te aproximam ainda mais de Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Seja um instrumento de Deus para despertar outros corações. E lembra disso. A voz do Espírito nunca traz confusão, mas paz. Nunca te afasta de Deus, mas te leva mais perto dele. E quanto mais você ouve, mais sensível você se torna. Que o Espírito Santo te conduza com sabedoria, que te encha com a presença dele e que cada dia seja um novo passo nessa jornada de fé. Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.